O que significa ser médium? Isso é uma questão que preocupa muitas pessoas quando elas começam a ter algumas experiências que não são experiências comuns e chega alguém, isso normalmente vai ser alguém que tenha uma prática espiritual, seja um vidente, um cartomante ou um espírita nesse sentido, que vai dizer para a pessoa assim: olha, você é médium. Normalmente, ouvir que de alguém que você pode ser médium é uma coisa intrigante e muitas vezes desconfortável. Intrigante porque você não sabe direito o que significa ser médium, e desconfortável porque você suspeita que isso pode te levar a uma vida que você não gostaria de ter, por razões diversas. Então, vamos entender primeiro o que significa ser médium. Ser médium significa que você tem percepções que estão fora das experiências comuns que as outras pessoas tenham. Significa que a sua consciência ela tem uma abertura perceptiva maior do que outras pessoas. Então, você pode ver coisas que outras pessoas não veem, você pode intuir coisas ou ter premonições sobre coisas que ainda vão acontecer, que não são coisas comuns que as outras pessoas tenham. Então você pode começar a se sentir um pouco diferente das outras pessoas. Então isso leva você a se sentir um tanto quanto desconfortável em relação a isso. Por quê? Na medida que você não sabe exatamente aquilo que você tem, esse desconforto ele pode trazer o medo de que isso seja perigoso, o medo de que isso vai atrapalhar a sua vida, o medo que levaria você a pensar assim, é melhor não mexer com esse tipo de coisas. Então, tem duas coisas, tem dois fatores que fazem com que uma pessoa tenha esse desconforto ou esse medo quando nós falamos em mediunidade. O primeiro é óbvio, né? São experiências pouco comuns. Então a pessoa tem medo de lidar com aquilo que possa ser desconhecido e a partir daí perigoso. E uma segunda razão que faz com que uma pessoa receie esse tipo de experiência é porque ela pode ter conceitos ou preconceitos prévios, né, que podem fazer com que a pessoa tenha medo desse tipo de experiência. Isso pode vir tanto de filmes de terror, ou isso pode vir de crenças religiosas contrárias a esse tipo de experiências, como se fossem experiências do mal, experiências demoníacas, alguma coisa nesse sentido. Então, nós precisamos aprender a lidar com essas experiências de uma forma normal. Então, como que a gente lida com isso? Primeiro, nós precisamos entender que experiências são essas. Normalmente elas são avulsas, normalmente elas são transitórias. Então, a pessoa vê vultos, o que significa isso? A pessoa ouve vozes, o que significa isso? A pessoa percebe o ambiente, percebe pessoas, então o que significa isso? Nós estamos falando de faculdades que são normais, só que são pouco comuns. Então, precisamos conversar sobre isso, entender o sentido dessa experiência. Depois nós precisamos entender como que essas experiências podem contribuir para a vida que você tem e gostaria de ter. Então, vamos supor que você seja um estudante. Então, você quer estar na sala de aula concentrado naquilo que você está querendo aprender. Então, um déficit de atenção pode atrapalhar o seu rendimento escolar. Então, isso não é bom. Então, se você é um profissional, você tem o objetivo de fazer vendas ou conquistar clientes ou exercer tarefas que você precisa de muita atenção e comprometimento, então você vai querer que essas experiências que você possa ter
possam te ajudar no seu trabalho e não te atrapalhar. Então, se você percebe uma pessoa, a natureza emocional de uma pessoa, isso ajuda o profissional. Se você pode intuir o que uma pessoa precisa ou o que uma pessoa deveria fazer para resolver algum problema, isso vai te ajudar na sua profissão. Então, e mesmo para aquela pessoa que tem relacionamentos com pessoas diversas, sempre vai ter alguma pessoa precisando da sua ajuda ou da sua orientação. O que você puder perceber sobre aquela pessoa, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, vai ser uma coisa que sempre vai poder ajudar essa outra pessoa. Então, primeiro, conhecer as experiências que você tem e, em segundo lugar, conhecer os seus objetivos em relação à sua vida. Então, isso pode permitir que você some uma coisa à outra e ter uma vida mais organizada, mais ordenada e mais contribuidora da vida das outras pessoas. Agora, como que uma pessoa vai lidar com essa experiência daí para frente vai depender muito dos objetivos que ela venha a ter. Se você consegue lidar com essa experiência com equilíbrio e autocontrole, você pode seguir a experiência por você mesmo. Agora, se você sentir que essa experiência te chama e te convoca para um objetivo espiritual maior, pode ser que fazer parte de um determinado grupo, que não precisa ser necessariamente espírita, você pode sentir que um grupo amplia a sua possibilidade de ação, seja um grupo católico, evangélico, espírita, ou seja o que for, porque você vai estar fazendo parte de uma agremiação de pessoas com objetivos semelhantes. Isso pode trazer conforto, isso pode trazer segurança, isso pode trazer um sentido de fazer parte de um grupo de pessoas, o que pode ser muito bom. Agora, independente de qualquer coisa, precisa lembrar que a experiência da mediunidade é única para cada pessoa. Então, cada pessoa, por mais livros ou orientações que ela possa receber, ela vai precisar entender como que isso afeta a vida dela, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, entender que a mediunidade, ela implica uma hipersensibilidade emocional, implica que muitas vezes você mesmo não vai entender o que está acontecendo com você e você vai precisar ter momentos em que você esteja com você mesmo para se entender. É bom que o médium também, isso é uma coisa que eu tenho percebido, ele precisa ter momentos de estar na natureza, porque quando falamos em natureza, então isso é grama, isso é montanha, isso é rio, cachoeira, mar. Todo esse conjunto de ambientes naturais faz como se fosse assim uma recarga de energias que o médium precisa alimentar-se dessa energia, porque ao longo da vida dele ele vai estar distribuindo essa energia para as outras pessoas. Pode acontecer também que o médium ele precise evitar algumas pessoas ou alguns ambientes que definitivamente podem não fazer bem para ele. Então, se você tiver que estar em ambientes ou com pessoas que não façam bem para você, aprenda a se proteger estando nesses ambientes. Proteger-se como? A prece é uma boa proteção que você pode sempre pedir para que um ser superior ou seus guias ou mentores pessoais te protejam quando você tiver que estar nessas situações. E assim, é importante que o médium também, frequentando ou não um determinado ambiente espiritual, ele tenha os seus momentos de prece, ele tenha os seus momentos de meditação, momentos de leitura de alguma orientação espiritual ou religiosa, porque isso vai permitir que ele se conecte com ele mesmo.
Então vamos lembrar que a mediunidade ela abre uma porta para dentro de si mesmo, né, que precisa desse cultivo. Então, por isso que todo médium vai ter aquele momento que ele vai precisar estar com ele mesmo, vivendo a sua interioridade, procurando se alimentar dessa interioridade, para se preparar para ter uma vida mais voltada para os outros, que é a outra parte da vida. Então, vamos entender o seguinte: você pode ser médium numa dimensão menor ou maior. Isso normalmente só vai te preocupar quando você tiver mais experiências nesse sentido. Então, se você tiver, procure compreender essas experiências e procure uma forma de você integrar essas experiências à sua vida do dia a dia. E a partir daí, se você sentir que pertencer a um determinado grupo ou organização religiosa vai te ajudar, vai te amparar e vai fazer com que você se sinta mais protegido, então escolha um ambiente que for mais adequado e satisfatório para a sua vida. Isso vai, com certeza, trazer alguma contribuição para você. Bom, e caso você precise ou tenha necessidade, coloque as suas questões, as suas dúvidas aqui nesse nosso canal, que nós vamos procurar entender, explicar para você a sua experiência, tá bom?